Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao Pizza Põe Pasta. Hoje a gente vai fazer uma pizza 50% biga. Esse é o segundo vídeo desse tema aqui no canal. E se você não assistiu a pizza 100% biga, eu vou deixar o card e o link na descrição. E recomendo que você dê uma olhada porque tem informações importantes. E no final desse vídeo eu vou deixar a minha opinião sobre essas duas pizzas. Pela pizza que eu acabei de mostrar, já deu para ver que o conteúdo é nível curso ou consultoria. Então, para não perder os nossos vídeos, não deixa de se inscrever, ativar as notificações. E se você quiser me conhecer melhor, siga também as nossas redes sociais. Esse vídeo tem muita informação falada, então tenta assistir sem pular partes para você não perder o raciocínio. Vamos nessa? Primeiro vamos esclarecer alguns conceitos sobre a biga. A biga é um tipo de pré-fermento e os pré-fermentos são usados para conferir sabores, aromas e texturas mais complexos nas pizzas e nos pães. Eles são feitos misturando somente farinha, água e fermento numa etapa anterior à confecção da massa, e por isso também são conhecidos como métodos indiretos. Na nossa biga eu vou usar metade da quantidade de farinha da receita, por isso a nossa pizza vai ser 50% biga. Esse percentual não tem nada a ver com a hidratação da massa, mas sim com a quantidade de farinha usada na pré-fermentação. No vídeo anterior, nós pré-fermentamos a biga com toda a farinha, por isso aquela pizza foi 100% biga. Esclarecido isso, bora para a receita. Então esses são os ingredientes para a gente fazer a nossa biga: 250 gramas de farinha, que corresponde à metade da quantidade de farinha da receita. A biga é feita com 45 a 60% de hidratação, eu gosto de fazer com 50%, por isso eu usei 125 ml de água. Além de 1 grama de fermento seco, que você pode substituir por 2 a 3 gramas do fresco se preferir. Você que acompanha o canal já reparou que a gente costuma fazer longa fermentação com quantidades mínimas de fermento. E para controlar bem essas quantidades, eu uso e recomendo uma balança de precisão. Essas balanças têm um custo bem acessível e você vai encontrar o link desse e de outros utensílios que eu uso na descrição do vídeo. A gente começa adicionando o fermento na água e mexendo até dissolver bem. Como a biga é uma mistura rápida e seca, eu não recomendo misturar o fermento na farinha, já que ele não teria tempo de ser absorvido corretamente. Depois adicionamos a mistura líquida na farinha e vamos mexer. A ideia aqui não é sovar, só misturar grosseiramente esses ingredientes. Evite deixar sobras de massa no fundo e nas laterais e procure formar pedaços pequenos. Então, se precisar, corte os pedaços grandes. No final, a biga deve estar assim. Eu cubro com um pano umedecido para ele não ressecar na superfície e uso um recipiente que vede bem. Depois de pronta, a nossa biga vai para a geladeira, onde vai ficar por 16 a 24 horas. Na hora de preparar a massa, vamos usar 200 ml de água e para ajudar na fermentação eu adiciono 4 gramas de mel ou malte. Lembrando que esses 200 ml de água, somado aos 125 que já colocamos na biga, totalizam 325 ml e com isso uma hidratação de 65%. Antes de incorporar a biga, ela precisa ficar 1 hora em temperatura ambiente. Vá adicionando na água em pedaços pequenos porque isso ajuda a incorporar mais facilmente. Além disso, eu não coloco esses pedaços ressecados que ficam grudados no pote porque eles não dissolvem bem e formam grumos na hora de bolear. Vá apertando com a mão e misturando os pedaços de biga na água. Aos poucos eles vão ficando macio e soltando os seus componentes. Essa mistura é bem rápida e quando a água estiver com essa cor, é hora de adicionar o restante da farinha. Para essa receita eu estou usando uma farinha de trigo 00 com 13% de proteína e um W de 330 e vou deixar as informações sobre ela na descrição do vídeo. Depois de incorporar a farinha e mexer um pouco, já podemos adicionar o nosso último ingrediente, 13 gramas de sal.
E com a ajuda de uma espátula meia-lua eu vou revirando a massa para distribuí-lo bem. Nesse primeiro momento, eu vou só terminar de incorporar o sal e vou levar a massa para descansar em geladeira por 30 minutos. Tempo suficiente para a farinha absorver um pouco os ingredientes e baixar a temperatura da massa. Depois do descanso, vamos começar uma série de 4 sovas com intervalo de 10 minutos entre cada uma delas. Com a mão umedecida, puxe a parte lateral e pressione no meio, tire a tigela e repita o mesmo movimento com outra parte da massa. Em cada sova, vamos fazer isso de 8 a 10 vezes. Esse é um tipo de sova que é muito usado em panificação e pode ser perfeitamente usado em massas de pizza. É muito fácil de fazer, ótima para quem não tem experiência e muito útil para desenvolver o glúten em massas mais hidratadas. Entre cada sova, a massa precisa descansar 10 minutos em temperatura ambiente. Ao longo de cada sova, conforme o glúten vai se desenvolvendo, você vai perceber que a massa começa a oferecer resistência na hora de puxar e a parte externa vai ficando mais lisa. Isso é sinal que você está no caminho certo. Antes da última sova, eu gosto de olhar o estágio de desenvolvimento da nossa massa. O ponto de véu acontece quando a massa está lisa e elástica o suficiente para a gente enxergar através dela sem rasgar. É uma analogia à transparência de um véu. Fazendo o teste, dá para ver que a massa está bem desenvolvida e já temos algo muito próximo de um ponto de véu, e com a última sova ela vai estar pronta. Repare que a essa altura, na hora de puxar a massa, ela oferece tanta resistência que por vezes se solta do recipiente. Isso mostra pra gente como o glúten está bem desenvolvido e como essa técnica, apesar de simples, é bem eficiente. Quando terminar, a gente precisa dar um descanso de 20 minutos em temperatura ambiente para a massa relaxar antes de bolear. E aí vamos ver como ficou a nossa receita, lembrando que essas informações você vai encontrar na descrição do vídeo. Para fazer a biga usamos 250 gramas de farinha, 125 ml de água e 1 grama de fermento seco. Depois adicionamos mais 200 ml de água e 4 gramas de mel. Finalizamos com o restante da farinha, mais 250 gramas e 13 gramas de sal. A nossa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas, que eu vou usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Depois de bolear, as nossas massas vão maturar em geladeira por 24 horas. Durante esse período, os organismos vivos presentes no fermento vão atuar na massa, deixando-a mais leve e digerível, agregando sabores, aromas e texturas mais complexos.
Depois de retirar da geladeira, deixe a massa em temperatura ambiente até as bolinhas dobrarem de tamanho. Esse é o momento ideal de assar as pizzas. Isso normalmente acontece entre 2 e 3 horas, mas pode variar em função da temperatura do local, então fique de olho. Para abrir a massa, eu gosto de usar semolina de trigo porque ela agrega sabor. Além disso, a semolina faz a massa escorregar melhor da pá na hora de enfornar e isso ajuda a deixar a massa bem redondinha durante o cozimento. Na minha opinião, isso faz diferença no aspecto visual final e se também é importante para você, ficar ligado nisso. Na hora de abrir a massa, use a ponta dos dedos para empurrar os gases da fermentação para a borda se quiser potencializar o resultado em termos de bordas e alvéolos. A gente já fez um vídeo explicando como abrir a massa com a mão e se você ainda não viu, eu vou deixar o card e o link na descrição. A nossa massa vai levar molho de tomate, parmesão ralado, que por ser salgado levanta todos os outros sabores, mussarela fresca, que a gente também já ensinou a fazer aqui no canal, e azeite extra virgem. Vamos assar a 480 graus por cerca de 80 segundos, e nessas condições a gente consegue uma massa macia e crocante ao mesmo tempo. Quando sair do forno, vou finalizar com presunto royale, queijo stracciatella e manjericão. O queijo stracciatella, para quem não conhece, é o recheio da burrata. Ele é feito com mussarela fresca desfiada misturada com creme de leite. Se tiver interesse em saber como fazer a burrata e o queijo stracciatella, é só deixar um comentário que a gente pode pedir para a Tainá trazer essa receita. Então, galera, vou deixar a minha opinião sobre essas duas pizzas que a gente fez usando a biga. A pizza 100% biga eu achei ela um pouquinho difícil de trabalhar, é uma sova mais complicada. Já a pizza 50%, a sova é mais simples e eu consegui desenvolver melhor o glúten dela. Isso resultou numa capacidade maior de aprisionar os gases da fermentação e um resultado melhor em termos de bordas e alvéolos. Com relação ao sabor, eu não vi diferença relevante entre as pizzas, mas uma coisa sobre essa técnica eu posso te falar. O aroma que ele traz na massa é incrível, o cheiro dessa massa é fantástico e vale muito a pena você conferir, beleza? Eu fico por aqui. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!